Muito boa noite. Último bloco do Frente a Frente e continuamos aqui com o deputado Paulo Abiac, do PSDB de Minas Gerais. Nessa semana em que a comissão especial, não foi só o plenário que trabalhou muito essa semana ali na Câmara, não. A comissão especial aprovou a reforma política. Vem aí, segundo, se o plenário aprovar e o Senado também, o distritão. Isso significa que apenas os deputados mais votados terão acesso ao mandato, ou seja, não acaba com aquela história de um mais votado levar ali aquela carrada de gente lá para o parlamento. Mas tem um pulo do gato aí que os deputados estão preparando para evitar até que isso aconteça, que você tenha uma opção grande de escolhas na próxima eleição. O que é? É simplesmente reduzir ali o número de candidatos. Todos os partidos que eu converso, deputado, dizem o seguinte, olha, eu agora não vou mais precisar fazer aquela nominata com mais de 50 candidatos, 100 candidatos, eu apresento ali 3, 4, pá, 2 conseguem ali uma votação para chegar ao parlamento e pronto. Eu costumo dizer que isso é você chegar num restaurante que antes tinha lá aquele cardápio farto, você vai chegar lá, olha, hoje só tem bife de fígado, dobradinha, e tem ali, se quiser, eu posso preparar aqui um franguinho grelhado, mas não passa disso. Ou seja, é isso mesmo? Vamos ter o distritão com essa redução no cardápio eleitoral? Não, me permita... Claro, por favor, é a polêmica. A polêmica tem que ser colocada à mesa, o debate que faz parte. Bom, de plano eu coloco que sou a favor do voto distrital misto, sempre defendi. Como é o voto distrital misto? Uma parte das cadeiras você vai disputar no seu distrito eleitoral, é como nos Estados Unidos. Uma espécie de vereadorzão, né? Não, você é o representante de uma região, Isso. Né, e você é eleito por aquela região e você vem para Brasília para tratar dos grandes temas nacionais. Né? Mas você está vinculado ao eleitor que o elegeu naquela região. Isso te vincula a ele, o que te obriga a ter mais presença naquela base eleitoral. Ou seja, então esse é o distrital. Esse é o distrital. Não, misto. Esse é o Esse é o distrital, mas aí vem o misto. O misto é aquele que tem... Desculpa, deputado, mas assim, a capital, por exemplo, é dividida em vários distritos. Sim. A cidade do interior, várias cidades, para formar um grupo. Sim, a capital, pelo volume de eleitores, elege um número maior de representantes, pelo volume do eleitorado, proporcional ao volume Isso de seria o eleitores. distrital. Esse é o distrital. O misto é para você permitir que alguns parlamentares cheguem a Brasília sem o enfrentamento direto no distrito com o seu adversário político. Por quê? Porque ele é um homem ou uma mulher de expressão estadual, em todo o Estado. É um ex-governador do Estado, é um ex-senador, é uma figura notória. E as vagas seriam divididas? Ou Metade. Na hora da candidatura você iria optar? 50% para cada modelo, né? E vamos lembrar que esse é o modelo adotado nos países mais modernos do mundo, Alemanha, Itália, Portugal. Mas lá convive com o parlamentarismo, né? O presidencialismo. É fato. Mas há também nos Estados Unidos o presidencialismo convivendo bem com o voto distrital. Então, esse é o modelo que eu reputo como ideal. Mas que não passa. Esse modelo nós já tentamos aprovar várias vezes e nunca foi aprovado na Câmara dos Deputados, porque a Câmara dos Deputados, o deputado, em regra geral, ele prefere o sistema que o colocou lá. Que vai reeleger. Que o elegeu. Esse projeto aprovado na comissão especial prevê o distritão. Sim, aí eu vou chegar nele. E coligação proporcional. Não tem, ao meu ver, como isso pode dar certo. Mas eu quero dizer a vocês que nós estamos vivendo uma anarquia partidária, político-partidária no Brasil, com a existência de 35 partidos. E isso é uma decorrência de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que lá atrás, vocês devem lembrar disso, derrubou a cláusula de barreira. Né? Muito bem. Houve uma proliferação de partidos. E, para a manutenção desses partidos, agora existe, Denise, o fundo eleitoral.
Então, do qual ninguém quer abrir mão também, né? então você tem Fundo partidário, o fundo primeiro, partidário e o fundo de eleitoral. 1 bilhão e fundo eleitoral em quase 6, ou seja, 7 bilhões de reais torrados em partidos E, políticos. para né? piorar mais ainda a situação, você tem agora uma cláusula de desempenho. Ou seja, são fatores que se conflitam entre si. Porque como é que você tem uma cláusula de desempenho se você tem um fundo que dá força ao partido maior, não é? Então, nós não podemos permanecer com essa quantidade de partidos, porque isso dificulta, inclusive, a governabilidade do país. Para isso, se colocou ali na legislação eleitoral a questão do fim das coligações para as eleições proporcionais. Sim, Era justamente com esse objetivo. O fim das coligações faz com que cada partido, com o seu fundo eleitoral, tenha ou não tenha capacidade de superar a cláusula de desempenho para permanecer ou não. E, de fato, essa providência tem dado certo, porque o número de partidos, que era maior do que 35, vai diminuindo e nós temos até a expectativa de que, em 2022, seja menor do que 35. São os efeitos que demoram muito tempo para gerar os seus resultados. Agora, Claro. o distritão e o número de candidaturas, que são outras coisas completamente diferentes, é porque o assunto é muito amplo, né? O distritão é a eleição daqueles mais votados, sem o quociente eleitoral, que muitas vezes é pernicioso e prejudicial. Fortalece o partido, por um lado, nós temos que reconhecer, mas, por outro lado, permite que figuras, fenômenos eleitorais, vamos citar alguns, como foi o Tiririca na primeira eleição, celebridades, como foi um artista, o Silvio Santos, etc., leve a reboque, pelo quociente eleitoral, mais 4 ou 5 outros parlamentares, criando, no meu modo de ver, uma certa anomalia, porque muitas vezes esses personagens, essas celebridades, eles são escolhidos pelos presidentes do partido exatamente para fazer com que a sua votação puxe outros tantos. Claro. Por isso é que surgiu o debate sobre o distritão, que é apenas o seguinte, mais votados. Os 50, no caso de Minas Gerais, são 53 deputados, quem serão eleitos? Os 53 mais votados, ponto. Aí acaba com as minorias, né, com as representações não majoritárias na sociedade, muda completamente a cara do Congresso. Não sei se dizer para melhor ou para pior. Porque reduz, né, o cardápio, digamos assim, porque os partidos vão querer lançar só poucos, quem é bom de voto ali, acabou. Aí põe, já há não cálculos, dividir dinheiro e votos. que vai aumentar, inclusive, o gasto do fundo por cada candidato, uma vez que não vai precisar ter tantos candidatos, cada um só vai lançar ali aqueles, né, bom de briga, bom de voto e acabou. Eu, exatamente por ser favorável ao voto distrital misto, como opção número 1, o que eu acho que é melhor para o partido, para a representação popular, para a governabilidade do presidente da República, eu sou a favor do distrital misto. Em segunda alternativa, eu admito até um outro modelo, que nem está em discussão hoje, que é o voto na lista fechada. Eu acho o distritão um modelo ruim. Agora, é curioso como até no ruim você encontra algo de bom, dada a anarquia político-partidária com que nós vivemos hoje. E qual é? Porque você pode perfeitamente fazer com que, nesta primeira eleição, o distrito seja o Estado inteiro como forma de transição para que, na eleição seguinte, 4 anos depois, o distrito, que nessa primeira eleição é todo o Estado de Minas Gerais, seja, então, repartido em vários por distritos. 16 distritos menores ou por 8, criando aquele modelo que todos acham que é o modelo melhor e consagrado no mundo inteiro, que é o voto distrital misto. Não estou defendendo aqui o distritão, estou mostrando que há, em todos os aspectos, fatores negativos e fatores Porque aí vem positivos. num processo, né? Faz um agora de um jeito, depois muda. Me desculpa, mas o que eu vejo nesse debate aí é a tentativa de deputados sobreviver e ganharem a reeleição, né? É isso. Se discute o financiamento público, o financiamento privado de campanha, ou seja,
doação de campanha. Eu detesto isso, ninguém doa 4 milhões, 10 milhões para alguém. É investimento nas campanhas eleitorais e outros para a reeleição. Houve uma mudança na cabeça do eleitor. O senhor acha que isso continua? Essa mudança vai, que elegeu o Zema lá em Minas e tirou vários políticos tradicionais da linha. O senhor acha que essa linha vai, continua? Não, eu sinceramente, Zé Maria, torço, inclusive, para que isso já tenha sido um passageiro, né? Uhum. Porque, de fato... Diz, esse lance de jogar novidades no mercado. Eu acho que houve um discurso nas eleições de 2018 muito contra os políticos, né? Que é um pouco decorrência daquele período da Lava Jato, e, enfim, houve financiamento privado de campanhas eleitorais, que gerou muito problema e uma série de denúncias de Caixa 2. Então, houve realmente uma saturação para o eleitor daquilo que acostumou-se dizer a política, a velha política. E muita gente se apresentou como a nova política. Até um partido foi criado dentro desse espírito, Partido Novo. Né? Eu tenho a impressão que, como tudo... Que está dividido como os velhos, né? Exato. Porque não tem como inventar a política. A política sempre foi a mesma desde Platão, desde Aristóteles. Né? O fato é o seguinte, eu tenho a impressão que essa onda antipolítica, eu acho que ela está passando, porque os representantes desse movimento que surgiram, inclusive com o Bolsonaro, lá em Minas, o governador Zema, que até vai bem, em Santa Catarina, um bombeiro que se elegeu, e esse tipo de fenômeno, eu acho que todos estão vendo que, na verdade, se bons são tanto quanto eram aqueles que foram forjados na vida pública, na política, que foram vereadores, depois foram deputados, depois foram deputados. É a chamada política tradicional, né? Por falar em política tradicional, temos aí Rodrigo Pacheco, atual presidente do Senado, surgindo como uma proposta para concorrer à presidência da República no ano que vem. O senhor acha, como é que o senhor está vendo? O senhor é mineiro, conhece ele derrotou a presidente Dilma Rousseff quando foi candidato ao Senado, agora ele surge aí como pré-candidato a presidente da República. O senhor aposta aí suas fichas ou teremos aí um candidato do PSDB escolhido em prévias lá em novembro? Você conseguiu me colocar na chamada sinuca da bola 7. Primeiro, porque o Rodrigo Pacheco é meu amigo pessoal, e meu amigo pessoal até de antes da vida pública. Ele era um advogado, antes de ingressar como deputado federal, brilhante advogado criminalista em Minas, e eu também advogava bastante. Somos contemporâneos, fizemos uma amizade enorme, somos muito próximos. E, obviamente, eu... devo dizer que o Rodrigo é uma pessoa muito inteligente, muito preparada, muito habilidosa e que tem uma carreira incrível. Pelo menos 3 políticos já estão apostando nele. A chamada, como diria Maquiavel, é a soma da fortuna e da virtude. Mas o PSDB não está conseguindo nem que ele dê o sim para a candidatura ao governo. Mas veja... O PSDB apoiaria ele como candidato ao governo. Sim, mas ele surge, como disse a Denise, como a presidência. um pré-candidato à presidência da República. Só que o meu partido, e aí é que eu digo que você me colocou, tem também candidatos à presidência da República. Terá mesmo? Terá uma prévia, no dia 23 de novembro. Porque já há quem defenda no PSDB que não tenha candidato. A prévia está marcada. Sim, tem uma ala do partido que acha que o PSDB tem que ter responsabilidade para convergir com alguém que, porventura, lá na frente, esteja mais bem posicionado do que o candidato do PSDB. Essa é uma tese defendida... Até pelo Bruno Araújo, né, que é presidente do partido. Até pelo Bruno Araújo e por outros que, inclusive, já foram até candidatos à presidência da República, que acham que a responsabilidade maior agora dos partidos de centro tem que ser exatamente o de convergirem para alguém que seja altamente competitivo. E se tiver esse alguém fora do PSDB, sim, nós deveremos ter a humildade de reconhecer e apoiá-lo. Agora, nós temos uma prévia e nesse momento anterior à prévia está se destacando muito o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, como uma novidade da política
nacional. O senhor acha que ele consegue bater João Dória numa prévia, uma vez que o governador de São Paulo, né, sempre tem ali Sem a dúvida, é um homem muito seu peso trabalhador, em primeiro lugar, é também muito preparado, devo dizer, é o homem da vacina, tem suas qualidades, mas o que eu tenho notado é que o Eduardo Leite está se destacando muito. Então, isso é ótimo porque nós temos aí, quando nada, ainda temos o senador Tasso Gereissati e o ex-prefeito Arthur Virgílio. Nós conhecemos tanto, foi líder do PSDB no Senado. E tem a saída do Geraldo Alckmin também, né? Está sendo anunciada. É fato, uma perda, né? é fato. Pois fato. é. Olha, mas, enfim, temos alternativa para oferecer ao Brasil, que vive hoje essa polarização da direita do presidente Bolsonaro com a esquerda do ex-presidente Lula. Quem sabe o centro não vai apresentar, no cardápio de opções para o eleitor, uma alternativa de centro e ela ganhe e, digamos assim, possa nos fazer reviver tempos em que havia muito equilíbrio, muita serenidade no exercício da presidência da República, que foi os tempos do presidente da República do meu partido. Tem que fazer aqui uma propaganda. Fernando Henrique Cardoso. Todo mundo puxa a sardinha, né? Deputado, eu queria agradecer muito por ter aceito aí nosso convite para vir aqui aos estúdios da Rede Vida em Brasília. Muito obrigado e foi uma conversa muito boa. Não, eu é que agradeço. Foi, aliás, extremamente agradável. Vocês me provocaram de forma muito inteligente. Eu gostei muito. Podem contar comigo sempre. Isso aqui é uma mesa redonda e uma conversa muito boa. A gente fala de política, fala dos problemas atuais, mas deixa o entrevistado falar. Esta é a estratégia. E aqui nessa minha companheira de sempre, Denise Rotenburg. Muito obrigado, Denise. Boa noite. Obrigada, Zé Maria. Obrigada, deputado. Obrigado a você que nos assistiu. Uma boa noite. Pois é, e nos tempos assim de política agitada, a gente tem que prestar atenção, mas também acalmar. Depois, a onda baixa, a gente vê realmente quem é quem no cenário político nacional. É isso aí, as eleições são no ano que vem, mas desde agora o quadro já está sendo fechado, o famoso cardápio, como diz aqui a minha amiga Denise. É isso aí, muito obrigado, muito boa noite e fique aqui na Rede Vida. Começa agora o Jornal da Vida, com as notícias nacionais e também do mundo. É isso, obrigado, até a semana que vem.